Eu não tenho capacidade porque pode ter aí um conflito de interesses. Será que a gente não consegue entrevistar o Gilmar Mendes no fim de semana? É uma boa entrevista, né? Muito boa, né? É torcedor do Santos, né? Ele é santista, Gilmar Mendes. E a oportunidade de eu perguntar para ele também por que ele acabou com a obrigatoriedade do diploma de jornalismo, né? Para exercer a profissão, né? Essa pergunta, você não vai morrer antes de perguntar pro Gilmar Mendes por que ele acabou com o diploma de jornalismo. Essa vai ser a primeira, porque se não precisa mais o diploma, sabe o que tem que fazer? Fechar as faculdades de jornalismo. Ou não? Eu tô errado. Tem que fechar. Precisa mais do diploma. Mas tem quem queira ir lá frequentar os bancos escolares, né? E adquirir conhecimento. O Edinaldo estava faturando lá no título mundial do futsal, tu chegou a ver? Eu vi. Tava lá. Eu vi. Aliás, belo título, já falamos sobre isso. Eu sou fanático por futsal. Vi todo o mundial. Timaço do Brasil. E o William, que o William jogou a final. Meu Deus. O titular era o Guita, sabia? Mas por causa do tamanho, o Marquinhos eu conheço e não tem tempão, né? O Marquinhos preferiu o William, por causa do tamanho. Marquinhos é gaúcho? O Marquinhos não, o Marquinhos é paranaense. Então, ele treinou o Marechal Cândido Rondon, certo? Que é o time da cidade de Marechal. Sim. E ele era patrocinado pela Copagreu, um time que não tinha a mesma estrutura que os grandes, e ele foi vice-campeão da Liga Nacional. E aí que ele apareceu no cenário. Ele é um professor, estudioso, o cara é um monstro no futsal. E interessante o depoimento dele, né? Eu cheguei na seleção brasileira, as gavetas todas estavam limpas. Não tinha legado nenhum. Não tinha material nenhum. Não tinha nada. Ninguém me ligou, nenhum treinador. Ninguém do futsal me ligou para me oferecer ajuda. Então o início foi do zero, certo? E o que aconteceu? No primeiro mundial dele, ele disse que ia ser difícil ganhar. O Brasil foi terceiro lugar. Caiu para a Argentina na semifinal e 3 anos depois, o Brasil ganha o Mundial invicto com 7 vitórias. Né? Eu sou apaixonado por futsal, apaixonado. A seleção, eu também. O futsal... E o Edinaldo faturando, né? Lá do claro, lado da taça lá. Claro, né? Vai faturar mesmo. Mas o futsal ainda não está contaminado pela CBF. Boa. O futsal ainda não está contaminado. Eles não tiveram tempo ainda de estragar o futsal. Isso. Hora que esse é um problema agora, é um perigo eles começarem a olhar para o futsal e falar, como é que nós podemos atrapalhar o negócio? O futsal está na raiz do Brasil, na raiz do futebol brasileiro. É o país do futsal. É o país do futsal. Você pega os nossos grandes craques, os grandes jogadores, passaram pelo futsal. Porque o futsal dá a capacidade do cara que vai para o campo depois de ter uma habilidade muito maior, de raciocinar mais rapidamente. Quer dizer, quando ele está ali pressionado, marcado, ele consegue ter saídas de uma maneira mais rápida, mais eficaz. Talvez o cara que melhor simbolize isso, que eu estou dizendo aqui, seja o Rivelino. Sim. O Rivelino é o cara que passou pelo futsal e você vê... Carpegiani jogou no futsal. E você enxerga no Rivelino todos esses fundamentos do futsal. Aqueles dribles curtos, né? O elástico. Sim. São todos oriundos da escola do futsal. E a evolução do esporte, né? Primeiro que a bola era mais pesada. Era futebol de salão antigamente. Não podia fazer gol dentro da área. Não, o goleiro não podia jogar com os pés. Não podia sair da área o goleiro. O goleiro não podia chamava free kick, lembra? Se ele pisasse na linha, era falta para outro time. Exatamente. Depois é que vieram as faltas coletivas. Antes eram faltas individuais. Né? Se você comia que nem basquete, 5 faltas estava na rua. Isso. Então o jogo era um jogo de choque, um jogo mais físico, né? Mas tinha muito jogador técnico também. As quadras não eram tão grandes. Depois o futsal foi evoluindo, primeiro com o gol dentro da área, depois com as faltas coletivas, aí com os cartões, cartão amarelo, vermelho e azul. Aí o azul parou, só ficaram vermelho e amarelo. Aí os países começaram a evoluir demais. O grande adversário do Brasil histórico sempre foi o Paraguai. Depois que a Argentina começa a entrar no futsal e consegue... A Argentina, quando entra em futebol, né? A Argentina tem grandes nomes. Se organizaram no futsal e fizeram a 3ª decisão seguida. Isso. Então é o seguinte, a Argentina era saco de pancada do Brasil. Era mesmo. Eles não tinham história no futsal. Não tinham. E aí começou a mudar. A Europa entrou com muita força, porque os bons brasileiros estavam indo jogar na Europa, na Itália e na Espanha. A Espanha cresceu demais, a Itália também. A Itália foi disputar o Mundial que tinha 4 brasileiros naturalizados. Então, isso aí cresceu demais. A Espanha ganhou 2 vezes do Brasil. E só para lembrar, né?
o Brasil é campeão de futsal. É que tem 3 títulos pela FIFUSA. Ontem eu falei sobre isso e repito, né? Federação Internacional de Futebol de Salão. O Brasil é campeão de futsal. Então fica essa lembrança, porque você tem toda a razão, viu, Capricho? Tem que tomar cuidado agora para ver quando que a CBF vai estragar o futsal brasileiro. Não, tomara. Eu torço muito para que o futebol brasileiro seja entregue para um grande executivo. Um grande executivo. Quando eu digo um grande executivo, não precisa nem ser necessariamente do futebol. Um cara que tenha visão de mercado, que conheça sobre marketing, sobre finanças, sobre economia, executivo mesmo, já um CEO de uma empresa, um cara que possa chegar ali na CBF e fazer uma revolução, uma transformação.